A requisição administrativa e seus aspectos jurídicos. O direito à requisição administrativa está previsto na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 5º, inciso 25, e é uma ferramenta importante nas relações entre o Estado e os cidadãos. A requisição administrativa, em seu sentido mais amplo, permite que o poder público utilize bens privados, em situações excepcionais, quando houver iminente perigo público, desde que o proprietário tenha direito à indenização, caso haja algum dano. Esse mecanismo é uma das formas de intervenção do Estado na esfera privada, em razão de circunstâncias emergenciais ou de necessidade pública. O Instituto da Requisição Administrativa é uma prerrogativa do Estado, ou seja, é um poder que pertence à administração pública para garantir o cumprimento de interesses coletivos. A justificativa para a existência desse poder está no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Em situações de iminente perigo público, como desastres naturais, incêndios ou crises de saúde pública, por exemplo, a administração pode requisitar propriedades particulares para garantir a segurança e o bem-estar da coletividade. O conceito de perigo iminente é central para a aplicação da requisição administrativa. Esse perigo deve ser de tal magnitude que, caso não haja intervenção do poder público, a situação se agravaria de maneira irreparável. Portanto, a requisição administrativa não pode ser utilizada de forma arbitrária, mas sim quando a urgência for comprovada, sendo uma medida extraordinária diante de circunstâncias excepcionais. A exigência de iminência é uma forma de proteger os direitos individuais dos cidadãos, evitando que o Estado abuse dessa prerrogativa em situações não emergenciais. A requisição de bens, como casas, terrenos, veículos ou até mesmo recursos materiais, é uma medida compulsória para os particulares. Ou seja, os proprietários dos bens requisitados não têm a opção de recusar a solicitação do Estado. Esse poder de império do Estado visa garantir que, em momentos críticos, as ações públicas não fiquem paralisadas devido à falta de recursos ou à dificuldade de acesso a bens necessários para a gestão da emergência. No entanto, é importante notar que, apesar de ser compulsória, a requisição deve ser feita de forma adequada, respeitando os direitos do indivíduo, como a garantia de indenização caso haja danos aos bens requisitados. A cessão da propriedade, no contexto da requisição administrativa, é sempre gratuita. Isso significa que o particular não recebe nenhum valor pelo uso do bem pelo Estado. No entanto, caso haja danos ao bem, o proprietário terá o direito de receber uma compensação financeira, conforme determina a Constituição Federal de 1988. A indenização, portanto, é um mecanismo que visa equilibrar os direitos do Estado de intervir no domínio privado com a proteção ao patrimônio individual, garantindo que o proprietário não seja prejudicado pela intervenção do poder público. É importante observar que, no contexto da requisição administrativa, a indenização só ocorrerá se houver danos materiais ao bem requisitado. Se o bem for devolvido em boas condições após o uso, não haverá compensação financeira. Isso pode ocorrer, por exemplo, em situações em que um veículo é requisitado para transportar suprimentos durante uma emergência e não sofre nenhum dano durante o uso. No entanto, se o veículo for danificado, o proprietário tem o direito de buscar reparação. Além disso, a requisição administrativa pode ser realizada também em situações de estado de sítio, conforme o artigo 139, inciso 7, da Constituição Federal de 1988. O estado de sítio é uma medida excepcional prevista para momentos de grave crise, como guerras ou revoluções, e permite ao Estado adotar medidas mais rígidas, incluindo a requisição de bens para garantir a ordem pública. Nesses períodos, o poder do Estado é ampliado, e a requisição administrativa é uma das ferramentas à disposição das autoridades para garantir que a resposta do governo à crise seja rápida e eficaz. A requisição administrativa é uma medida que possui um caráter temporário, ou seja, os bens requisitados devem ser devolvidos ao proprietário após o fim da situação emergencial. Essa temporalidade é uma garantia de que o poder do Estado não será utilizado de forma permanente, respeitando o direito à propriedade privada. A devolução dos bens deve ocorrer assim que a situação de perigo iminente seja superada, ou assim que não houver mais a necessidade da utilização do bem para atender à emergência. A requisição também deve ser acompanhada de um processo administrativo que comprove a necessidade e a urgência da medida. Esse processo é uma forma de garantir que a requisição não seja realizada de forma abusiva ou desnecessária,
respeitando o direito do particular e evitando que o Estado se utilize de sua autoridade de maneira indevida. Esse controle administrativo é essencial para equilibrar a intervenção do Estado com os direitos individuais dos cidadãos, preservando a justiça e a transparência. Do ponto de vista da administração pública, a requisição administrativa é um instrumento eficiente para agir rapidamente em situações de emergência, onde o tempo é um fator crucial. No entanto, é preciso que as autoridades competentes sigam critérios claros e objetivos para que a requisição seja válida e legal. A aplicação indevida desse poder pode resultar em violação de direitos, danos ao patrimônio privado e até mesmo em ações judiciais contra o Estado. A indenização devida em caso de dano aos bens requisitados é uma forma de garantir que o direito de propriedade seja respeitado, mesmo em circunstâncias excepcionais. O processo de indenização deve ser transparente e baseado em critérios justos, considerando o valor do bem e o tipo de dano causado. No entanto, como a requisição é uma medida de caráter compulsório, o proprietário do bem não tem a liberdade de escolher se deseja ou não ceder sua propriedade ao Estado. Esse é um dos aspectos mais controversos da requisição administrativa, pois envolve a interferência direta do Estado na esfera privada. Em termos práticos, a requisição administrativa é um instrumento importante para garantir a resposta rápida do poder público em momentos de crise. Por exemplo, durante uma grande inundação, o governo pode precisar requisitar máquinas e equipamentos para desobstruir vias, transportar vítimas ou fornecer assistência a quem foi afetado pela enchente. Nesse caso, a requisição é fundamental para que as autoridades possam atuar com eficiência e sem demora. Contudo, a requisição administrativa deve sempre ser usada com responsabilidade e dentro dos limites da lei. O risco de abusos existe, e é por isso que o controle sobre o uso desse poder é essencial. A fiscalização e a transparência são instrumentos necessários para garantir que a requisição seja aplicada de forma justa, sem prejudicar os direitos do indivíduo de forma desproporcional. Em resumo, a requisição administrativa é uma medida excepcional, de caráter compulsório, que visa garantir a atuação rápida e eficaz do Estado em situações de emergência. Embora a utilização desse poder seja necessária para a manutenção da ordem pública e da segurança coletiva, é fundamental que a sua aplicação seja equilibrada com respeito aos direitos individuais, como o direito à propriedade e à indenização por danos causados durante o processo. A requisição administrativa deve ser um mecanismo de proteção da coletividade, sem prejudicar de forma desnecessária os bens e os direitos dos cidadãos. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!